Meus irmãos, minhas irmãs, brasileiros, meus irmãos, minhas irmãs, brasileiros da pobreza, meus irmãos, minhas irmãs do PDT, o meu partido, a todos, a todas, eu cumprimento com um sentimento profundo de gratidão e com uma noção imensa da gravidade, da responsabilidade que eu assumo na pessoa do meu amigo e irmão, presidente Carlos Lupe. Eu sou daqueles, digo a vocês, que gostam de ver o sol nascer e de assistir à subida aos céus do aro flamejante da esperança. Eu sou também dos que gostam de ver o sol do meio-dia acender sobre o mundo a chama da rebeldia. Eu sou daqueles que não usam a noite propriamente para dormir, mas para sonhar e construir a aurora radiante de um novo dia. É por isso que eu trago hoje para vocês, brasileiros, brasileiras, irmãos e irmãs meus, a voz da rebeldia da esperança. Rebeldia e esperança são as duas únicas energias capazes de retirar o nosso Brasil das trevas e da estagnação aonde nos encontramos hoje. Elas têm que estar juntas e aliadas. Uma, separada da outra, não consegue, não alcança. A rebeldia sem esperança é a rebeldia sem causa. E a esperança sem rebeldia é um sonho que nasce, como muitos outros, moribundo. Mas quando se juntam rebeldia, esperança e um novo e generoso projeto nacional de desenvolvimento, está firmado um elo inquebrantável, uma corrente capaz de eletrizar o Brasil e levá-lo adiante. Mas essa não é uma tarefa isolada de um homem só, nem mesmo de um presidente. É de toda uma nação de pé, mobilizada para transformar profundamente o Brasil. De pé a cantar um hino de amor à rebeldia e um cântico de fé à esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, mesmo que alguns não saibam e outros tentem esconder, o nosso Brasil foi sempre rebelde e esperançoso. Mesmo hoje, quando um aparente marasmo parece cobrir tudo, essa mistura de rebeldia e esperança está latente em atitudes e ações de heroísmo individual. É ela que anima a mãe solteira, pelo Brasil afora, mãe solteira essa que se agarra à vida como uma leoa para defender seus filhos. É ela que dá energia ao trabalhador que acorda de madrugada, ainda escura, e parte para o trabalho espremido nos ônibus, nos metrôs velhos e desconfortáveis. É ela que move os milhões de empreendedores individuais que enfrentam todos os obstáculos para manter os seus negócios. E quando fracassam, recomeçam tudo outra vez e outra vez e outra vez. É ela que dá força ao pequeno produtor rural, que se recusa a irrigar sua lavoura com lágrimas e prefere irrigá-la com o suor do seu trabalho honesto e da sua mão calejada. É ela que alimenta o estudante pobre, ávido de conhecimento, a desafiar sem medo a falta de dinheiro e até de tempo para estudar. É ela que energiza o crente em Deus, como eu, que lança suas preces ao céu, mas que sabe que a primeira redenção se dá aqui na terra com o trabalho honesto e produtivo. Essa poderosa energia vem dos primórdios da nossa história brasileira. Lutamos contra diversos opressores em busca da nossa liberdade. Lutamos contra a escravidão em dezenas de rebeliões de negros brilhantes e destemidos. A esperança nos batizou mesmo antes que nascêssemos como nação. Ela foi o signo da profecia de que nessa terra nasceria uma nova civilização, de que aqui seria o laboratório do Espírito Santo, de que aqui se misturariam todas as raças e todas as culturas, dando uma nova feição de humanidade ao próprio mundo. A parte principal destas profecias ainda está por se cumprir. Só depende de nós, entretanto, fazer com que tudo isso se materialize mais rápido. Eu quero ser o presidente deste lindo povo, para juntos ajudarmos a acelerar o cumprimento destas e outras profecias generosas. Quero ajudar o Brasil a libertar-se das garras do ódio e da mediocridade paralisantes. Ajudar o Brasil a retomar o seu destino e colocá-lo no centro das decisões mundiais. Quero ser o presidente da rebeldia da esperança. Minhas irmãs e meus irmãos, são imensos os desafios que o mundo tem pela frente. Buscar novas formas de defesa ambiental,
novos modelos econômicos, novas formas institucionais para a própria política, novas formas de relação de trabalho, novas tecnologias, novo modelo de relação entre as nações, além da emergente e imponderável questão sanitária, trazida pela essa pandemia, que parece longe de se acabar, embora eu ore todos os dias para que ela proteja a nação brasileira e ore também para que Deus conforte as quase 650 mil famílias e seus amigos que perdemos tanta gente, não só pela fatalidade da pandemia, mas pela irresponsabilidade dos nossos governantes. Por força dessa pandemia, inclusive, estamos fazendo essa nossa convenção de forma virtual. No Brasil, como a maioria dos nossos políticos não tem rebeldia, nem trazem esperança nenhuma, esses desafios são particularmente gigantescos. Muitos dos pretensos líderes vivem imersos em uma bolha, desculpem dizer, de picaretagem, oportunismo e ignorância, e a apologia de ignorância, o que faz com que não pensem e nem formulem novas ideias. Na verdade, o centro do mundo deles é a subserviência vergonhosa aos seus patrões, que sempre lucram nas costas do povo. Por isso, mantém há décadas a mesma política econômica que paralisa o país, aumenta a pobreza e amplia a desigualdade. Eles fazem isso porque têm patrões muito poderosos, visíveis ou ocultos, nacionais ou multinacionais. Trabalham, na verdade, para estes sanguessugas e não para o povo batalhador. Eu quero dizer com todos os S's e R's, eu sou bem diferente deles. Meu patrão é o povo e minha pátria, minha única patroa. Meus irmãos e minhas irmãs, nunca vou me cansar de dizer que por mais de 50 anos, metade de um século, entre 1930 e 1980, nós, os brasileiros, fomos o país que mais cresceu no mundo. E nunca vou me cansar de dizer que depois disso, viemos em progressivo declínio até que sobreveio a estagnação dos últimos 10 anos. Paramos no tempo e no espaço. Enquanto boa parte do mundo avançava, nós começamos a andar para trás. Caranguejos atolados no mangue do atraso. Gosto de lembrar com amarga tristeza que em 1980, ontem, o nosso PIB per capita, a renda do Brasil dividida por cabeça, era 15 vezes maior do que o chinês. Olha aqui, a renda do brasileiro em 1980 era 15 vezes maior do que a renda média de um chinês, apenas ali em 1980. Hoje, a nossa renda per capita não alcança nem 79% da renda média de um chinês. Estamos perdendo a nossa grandeza, exaurindo as nossas riquezas, destruindo o nosso meio ambiente e ampliando dramaticamente a nossa pobreza. E por que tudo isso acontece? Por que tudo isso continua acontecendo se, como antes, nós estamos debaixo do mesmo belíssimo céu azul abençoado pelo Cruzeiro? Se pisamos a mesma terra fértil e somos o mesmo povo amado, lindo e trabalhador? A resposta é simples, unicamente por conta da política e dos políticos. Desde o famigerado Consenso de Washington, em 1989, que poderosos estrangeiros e seus asséculos nacionais conseguiram domesticar a política e encapsular a economia dos países mais pobres na camisa de força do neoliberalismo. E o resultado disso? Fracasso sobre fracasso, tragédia sobre tragédia, desemprego, fome, desmantelamento de indústrias e de estados nacionais, explosão de refugiados a vagar perdidos pelo mundo. Aqui no Brasil, estagnação completa ou crescimentos curtos e enganadores. Verdadeiros voos de galinha, como tenho falado, para a renda e consumo do povo, e permanentes voos de abutre para os rapinadores. Lucros imensos, sem igual no mundo, para os especuladores financeiros e migalhas, poucas migalhas, para os pobres. Em ridículas políticas compensatórias que, ao invés de os envergonhar, servem curiosamente de orgulho e basófia para alguns que se dizem de esquerda. Até o termo de esquerda foi corrompido no nosso país. Nos empurraram para o quintal do mundo e nós aceitamos. Um quintal sem tecnologia, sem mão de obra qualificada, sem mercado internacional de manufaturados, com uma indústria nacional enfraquecida. E nós aceitamos. Nos mergulharam num primitivismo produtivo e educacional. E nós aceitamos.
sem inclusão produtiva e qualificadora, sem participação nas decisões internacionais, e nós aceitamos. Sem condições de explorar suas próprias riquezas, sem gerar poupança interna e dependendo sempre do capital especulativo internacional, a quem ofereceríamos lucros com os maiores juros do mundo, e nós aceitamos. Que triste espelho em que nos miramos, que régua estreita é aquela com a qual nos medimos. Tantos erros, enganação e manipulação grosseira só poderiam resultar nessa tragédia que é o governo Bolsonaro. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje estamos entre os países mais desiguais e que menos crescem no mundo, com um dos maiores índices de desemprego e com um dos menores níveis de qualidade de ensino do planeta Terra. Estamos entre os que menos investem em tecnologia, pesquisa e formação de mão de obra. Estamos entre os menos preparados para ingressar na economia do conhecimento, do universo digital, que é um desafio que vai matar os empregos tradicionais. Estamos virando analfabetos digitais, tateando no mundo das novas tecnologias e da inteligência artificial. Paradoxalmente, isso ocorre em um dos países com mais vitalidade cultural e humana e de mais potencial de crescimento. A incompetência de Bolsonaro apenas agravou uma situação que piorava ano após ano. E a pandemia em si mesmo e em sua má gestão, como já falei, apenas sacudiu instrumentos, políticas e instituições já carcomidas por décadas. E foi potencializada criminosamente pela política genocida que já nos ceifou, como já disse, e é preciso lembrar dessas pessoas e não esquecer o que deu causa a essa tragédia. Mais de 620 mil vidas perdidas. Eu tenho que perguntar, é este o legado de longo prazo deixado por partidos ditos de esquerda e de centro-esquerda que ocuparam o poder no Brasil por mais de 20 anos? Seria mesmo o nosso destino cair na sequência nas mãos de uma direita obscurantista e criminosa como a de Bolsonaro, que piorou tudo, mas que não pode ser condenada isoladamente? Será que seria exagero dizer que os presidentes, apesar de diferentes em muitas coisas, foram iguaizinhos em economia e que o modelo econômico que copiaram uns dos outros nos trouxe a esse beco sem saída? Será que seria absurdo mostrar que, com as diferenças apenas de escala e formatos, eles copiaram e repetiram os mesmos projetos e programas na área social, mudando apenas os seus nomes? Será que seria mentira afirmar que eles, sem exceção, impuseram um tipo de governança que tem o conchavo, a fisiologia e a corrupção como eixos? Acreditem, por mais trágico, não é exagero, é pura realidade. Esse desmonte e repetição do mesmo modelo já vem de muito tempo. Collor escancarou a porteira, Fernando Henrique preparou a mesa do banquete e Lula, convenhamos, condimentou melhor os pratos. Depois de servir cerimoniosamente aos tubarões, Lula distribuiu com compaixão de filantropo as sobras para os mais pobres. Anos atrás, tínhamos uma política econômica tão selvagem e elitista que fazia os ricos lucrarem sem parar com a doença da inflação. Por isso levaram tantos anos se beneficiando dela e através dela. A inflação era uma espécie de imposto, de tributo, cobrado dos pobres e da classe média e dado aos ricos. Chegaram ao requinte de criar uma moeda apenas para os afortunados, a chamada correção monetária. Quando este ciclo se exauriu, quando fizemos ali o Plano Real, encontraram uma fórmula engenhosamente perversa de contê-la, transformando os juros em falsa panaceia anti-inflacionária, mas que na realidade não passava e não passa de uma máquina poderosa, absurda, de gerar lucros para o setor financeiro e de muleta para a falta de poupança interna do país. É igualmente uma máquina cruel de triturar o corpo e o espírito dos setores produtivos, em especial do setor industrial que está morrendo. Além de escravizar no crediário extorsivo e na dívida aterradora os consumidores pobres e da classe média. O signo máximo dessa época é o tal tripé macroeconômico: meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Essa foi a política produzida por Fernando Henrique, por Lula, por Michel Temer, por Bolsonaro, apesar de tanta diferença de discurso, de cor de bandeira, de retórica, de propaganda. Esta é a chave de inteligência do problema brasileiro.
Esse tripé deveria, claro, ter sido uma solução temporária e de transição, mas que permanece até hoje, proibindo definitivamente o país de crescer. Não satisfeitos, eles continuam a enganar letrados e iletrados, repetindo a mentira de que não há outra solução senão esta. Entre 1980 e 2010, perdemos a vocação para o crescimento. E entre 2010 e 2020, o país cresceu zero, pela primeira vez em 120 anos. Pela primeira vez em 120 anos, o Brasil passou uma década inteira sem crescer absolutamente nada. Mas em lugar de terem antevisto e evitado esse desastre, fazendo as reformas estruturais que todos sabemos quais são, eles preferiram, por comodismo político, jogo eleitoreiro e transações escusas, manter o modelo econômico equivocado. Meus irmãos e minhas irmãs, aproxima-se o momento eleitoral e eles repetem estas velhas mentiras econômicas e as mesmas velhas mentiras políticas. Mais uma vez querem anestesiar os brasileiros, dizendo que é melhor eleger quem vender uma falsa paz e amor, do que alguém que desafie e proponha mudanças profundas nesse modelo que nos aprisiona. Dizem que se mexermos no que aí está, virá o caos, quando na verdade o caos ou já está aí, ou virá se deixarmos tudo, obviamente, caminhar no rumo que eles traçaram. A formulazinha hipócrita da falsa paz e amor é a mais descarada forma de servidão e corrupção que já inventaram. Quem primeiro importou isso para o Brasil foi Fernando Henrique. E depois Lula o imitou de forma ostensiva e desavergonhada. Seus sucessores foram tropeçando na mediocridade repetitiva e monótona, até que os erros acumulados e a manipulação grosseira levaram a maioria do povo brasileiro, dos nossos irmãos e irmãs brasileiros, do nosso povo, a votar enganados neste louco farsante que aí está. Repito, por mais que tivessem personalidades e estilos diferentes, todos esses presidentes repetiram e querem continuar repetindo a mesma história. O mesmo modelo econômico e a mesma governança política centrada, apoiada no conchavo e na corrupção. Enquanto isso, nosso povo sofre nas favelas e a classe trabalhadora vê seus direitos subtraídos, como ocorreu com a famigerada reforma trabalhista do governo Temer, que, como venho dizendo, não agora, mas há 4 anos, desde a data do debate, que precisa ser essa reforma revista e melhorada. Porque essa revisão tem que ser feita de maneira inteligente e sem submissão a pressões de nenhum dos lados. Não pode servir para ampliar a informalidade e a precarização nem do trabalho, nem para destruir os sindicatos, entidades fundamentais para o equilíbrio da relação entre o capital e o trabalho. Tampouco, entretanto, pode essa revisão servir de cessão a ativismos desenfreados de corporações ou mesmo fechar os olhos para as novas realidades dos mercados mundial e nacional e pelas práticas que exigem flexibilidade neste mundo digital desafiador que temos que debater no Brasil. A confusão entre o público e o privado é um dos traços mais arraigados e onipresentes na vida brasileira. Isso vem de muito tempo, passando de presidente a presidente até chegar ao famigerado Jair Bolsonaro. Todos lançaram seus juramentos e compromissos no fogo da volúpia e aliaram-se ao que havia e há de mais sórdido na política. Mentiram e mentem, dizendo que esta é a única forma que se tem para governar. Na verdade, é o triste refúgio dos que governam de costas para o povo, sem ouvi-lo e sem buscar o seu apoio consciente, lúcido, organizado, porém permanente. Alguns vendem agora uma falsa versão de união nacional, cujas pontas do iceberg são as manobras feitas para substituir a vontade do eleitor por acordos de cúpula. Essa é a jogada. Acertar Chico com Mané e Maria, pouco interessa as ideias, as propostas, os acordos, tem que fazer tudo para que o povo não participe da discussão do seu próprio destino. As uniões nacionais são lindas, históricas, quando feitas em torno de projetos precisos, transparentes e corretos, e profundamente desastrosas na história da humanidade, quando feitas em torno de conchavos, de acordos de poder pelo poder, ou de ideias românticas e memória afetiva supostamente generosas, mas insinceras e comprometidas em suas origens e essência.
Na história do mundo, algumas uniões nacionais feitas às pressas contra o inimigo comum confundiram a percepção correta dos personagens. Era fácil enxergar o inimigo a combater, mais difícil, porém, de distinguir o projeto e o melhor aliado a se aproximar. Minhas irmãs e meus irmãos, desculpe se estou sendo um pouco extenso, mas esse é um documento de honra que eu quero assinar com o povo brasileiro, nessa hora em que meu partido traz às minhas mãos, e peço a Deus que eu tenha altura e capacidade de estar à altura dos que me antecederam na construção deste projeto de Brasil. Nós sabemos bem quais são os inimigos a combater. Eles são a pobreza, a violência, a fome, a desigualdade, o desemprego, o subemprego, o baixo salário, a péssima educação, a saúde precária, o baixo crescimento, a desindustrialização, a corrupção, o racismo, a opressão da mulher e a destruição das pessoas e do meio ambiente. Não são pequenos nem pouco poderosos esses inimigos. Porém, nós sabemos quais as armas que devemos empunhar. A principal e indispensável, e a mais abrangente delas, é um moderno e participativo projeto nacional de desenvolvimento, que se preocupe de privilegiar a produção no lugar da especulação, que se preocupe em gerar bons empregos, que estruture um cenário macroeconômico favorável a quem produz e a quem trabalha, que modifique a política de juros altos, a estrutura tributária distorcida, a péssima qualidade do gasto público e que amplie os investimentos nas áreas de educação e da ciência e tecnologia. Ou seja, um projeto que desmonte o tal tripé macroeconômico e coloque de pé uma economia dinâmica e moderna, com inflação controlada, sem desequilíbrios e sem déficit fiscal. Quem está dizendo isso aqui, que isso é possível, não é nenhum viajante de Marte, sou eu, uma pessoa que já foi prefeito de uma capital, governador de um estado, ministro da Fazenda, responsável por tanger a economia do Brasil e que não tem um dia sequer de déficit e que trabalhou com a inflação controlada e proporcionou grandes obras e grandes projetos. Eu sei muito bem da importância de um país viver sem inflação e com equilíbrio nas suas contas, e sei como fazê-lo. Eu sei da importância do equilíbrio fiscal para se ter juros menores de forma consistente e sustentável, e, em consequência, diminuir as despesas do governo, abrindo mais espaço para financiar o crescimento e melhorar a qualidade dos serviços públicos. Mas sei também que é possível conseguir esse equilíbrio sem sacrificar os mais pobres, como estão fazendo hoje, nem levar o país para a estagnação e o atraso e o desastre final, como estão produzindo hoje. Precisamos fazê-lo não para agradar banqueiros ou especuladores, mas exatamente para não ficarmos sob o seu jugo ou a sua tutela. Quem tem as contas em ordem não precisa estar se humilhando para a agiota. É simples de entender se nós deixarmos que o debate aconteça no nosso país. Um caminho errado para conseguir isso é através de uma política burra e draconiana, só experimentada entre nós brasileiros, nunca mencionada na literatura, nem em país nenhum sério do mundo, pelo menos com status constitucional, o tal famigerado teto de gastos de Temer, que deixa de fora a principal e mais extorsiva despesa, os juros, e aprisiona o investimento público em uma camisa de força. Esse tal teto de gastos é a maior fraude já cometida contra o povo brasileiro. Ele só controla os investimentos que beneficiam o povo e deixa totalmente livre a despesa financeira. Isso é um roubo, uma vergonha, uma insensatez. O orçamento da União, tomem nota, meus amigos, o orçamento da União é de 4,8 trilhões de reais, 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Mas só se discute, só se liberta para a imprensa olhar, só que se quer controlar 1,8 trilhão. Ou seja, de 4,8 trilhões, 1,8 trilhão é aquilo sobre o que quer se fazer toda a draconiana austeridade de Araque com que se sustenta o tal teto de gasto. Esse 1,8 trilhão é o dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura, etc., e tudo mais que interessa ao povo. Já os 3 trilhões de despesas com juros, amortização e renegociações correm soltos para a mão dos banqueiros e dos seus auxiliares. Correm tão sem limite como a falta de vergonha dos que defendem tamanho absurdo. Para vocês terem uma ideia, com apenas 1% de aumento dos juros decretado pelo Banco Central, a nossa dívida pública aumenta 33 bilhões de reais em poucos segundos.
Prometo, portanto, acabar com esta ficção fraudulenta chamada teto de gastos e colocar em seu lugar um modelo que vai tocar o país adiante sem inflação e com equilíbrio fiscal verdadeiro. Um projeto nacional de desenvolvimento pactuado entre os setores público e privado conseguirá isso e muito mais, porque ele prevê tanto o desenvolvimento científico e tecnológico como a redução das desigualdades entre as pessoas e entre as regiões, fazendo profundas melhorias nos indicadores de pobreza, de miséria e de qualidade de vida do nosso povo. Mentem, mas mentem descaradamente os que dizem que nosso projeto nacional de desenvolvimento é gestado em velhas ideias estatizantes. O Estado que nós idealizamos não é o Leviatã opressor. Ao contrário, ele é pensado como elo de uma parceria democrática, moderna, digital, entre os setores público e privado, capaz de reorientar a gestão pública para que ele ajude a alcançar as metas conjuntamente traçadas e pactuadas pelos dois setores. Um setor público que seja um ente dinâmico e moderno, que atue de forma matricial, monitorando e cobrando resultados e premiando o bom desempenho. É este, aliás, só não querem ver aqueles que não querem que o povo brasileiro saiba da verdade que está acontecendo no mundo. É este o caminho que nós estamos propondo, que estão trilhando as principais economias capitalistas do mundo, tanto mais agora como reação às sequelas da pandemia. Os americanos, a Alemanha, a França criaram planos recentes para recuperar as suas indústrias e as suas posições na economia mundial, incluindo elevados gastos em infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento e meio ambiente. Por que então ficarmos na contramão do mundo, como os últimos teleguiados pelas balelas do neoliberalismo? Chega dessa discussão farsante e primária entre Estado mínimo ou Estado máximo. O que nos interessa é o Estado inteligente, é o Estado que resolva problemas, o Estado que atue junto ao setor privado e abra junto com ele as portas da economia do conhecimento. O Estado que saiba investir em setores estratégicos, geradores de futuro, mas que, por serem de alto risco e de retorno lento, não atraem o interesse privado imediato. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sei que eu estou me alongando um pouco, peço a sua paciência, mas isso é um documento, porque o Brasil pode ganhar qualquer um de nós uma eleição. Está aí o Bolsonaro, sem história, sem projeto, sem realização, um verdadeiro boçal, virou presidente de uma das maiores democracias do mundo. Portanto, ganhar a eleição não é a questão é discutir as causas do problema, porque qualquer um pode ganhar a eleição, mas para mudar o Brasil é preciso criar uma corrente lúcida que faça com que o nosso povo pare de acreditar em Salvador da Pátria, Chico, Manel, Maria e discuta ideias com a sua perenidade e a sua participação no dia seguinte da eleição. Eu sou talvez o pré-candidato que mais fala de macroeconomia e o único que tem um plano delineado e publicado em forma de livro para ser discutido com a sociedade. Mas eu quero também ser o candidato que anuncia com transparência e coragem, com rebeldia e com esperança, atos práticos, concretos, para melhorar a vida das pessoas e do país. Por isso eu vou reafirmar aqui em alto e bom som: eu taxarei sim as grandes fortunas, eu cobrarei sim impostos sobre lucros e dividendos, eu modificarei sim a estrutura tributária para acabar com a pouca vergonha e a injustiça do pobre e da classe média brasileiros pagarem mais impostos do que os ricos, e para poder desonerar compensatoriamente a produção de forma seletiva e bem planejada, acabando o festival de desonerações sem controle e sem retorno. Só esse ano, enquanto o povo amarga a pobreza, a miséria, a fome, 350 bilhões de reais de imposto devido são dispensados de cobrar pelo governo só este ano, sem qualquer avaliação de retorno, porque incentivo fiscal é importante se houver retorno. Mas no Brasil, filé mignon, salmão, queijo suíço são isentos de imposto, e o dinheiro que se dispensa só desses 3 itens do luxo das classes abastadas e ricas, bota 1 milhão de crianças numa creche em tempo integral. Esse é o problema, eu sei aonde está o dinheiro. Podem tremer de medo os apenas 50 mil privilegiados desse sistema injusto de impostos, e podem vibrar de esperança os mais de 210 milhões de brasileiros que serão beneficiados. Eu vou resolver, sim, o endividamento de 63 milhões de brasileiras e brasileiros humilhados e prisioneiros do SPC e do Serasa. Podem tremer de medo as 5 ou 6 famílias de banqueiros
e os poucos milhares de especuladores que lucram com essa escravidão e com a humilhação do nosso povo. E vibrem de esperança milhões e milhões de pais de família e todo o setor produtivo que se beneficiarão com a recuperação do poder de compra e do crédito dos trabalhadores. Eu mudarei, sim, a criminosa política de preços e de gestão da Petrobras. Podem tremer de medo os tubarões que dela se apossaram e querem tomá-la em definitivo dos brasileiros, mas vibrem de alegria milhões e milhões de compatriotas que pagarão combustível mais barato e poderão gritar de novo: o petróleo é nosso. Quero ser o presidente capaz de corrigir os desvios macroeconômicos e de traduzir imediatamente seus resultados em obras e projetos. Por isso faço questão de antecipar aqui, pedindo perdão a vocês por lhes abusar da paciência, mas eu faço questão de antecipar aqui algumas propostas bem concretas. Lançarei um plano emergencial que está estudado de pleno emprego para abrir 5 milhões de vagas nos 2 primeiros anos de governo. Lançarei o programa Internet do Povo para facilitar o acesso da população pobre à internet com financiamento de smartphones, fazendo disso uma ferramenta de política industrial que será explicada. Vou financiar smartphones em até 36 meses sem juros, Wi-Fi gratuito em áreas comunitárias dos bairros mais populosos e nas pequenas cidades mais pobres. Promoverei cursos de capacitação em informática, gratuitos e online, e cursos profissionalizantes e gratuitos de games. Implantarei um modelo que funciona muito bem hoje no Ceará e quero saudar aquele que é o maior responsável por tudo e que me alegra de sua presença aqui, o senador Cid Ferreira Gomes, que deu início a essa grande revolução. Nós vamos implantar no Brasil o modelo Minha Escola, Meu Emprego, Meu Negócio, unindo ensino, trabalho e assistência profissional, além de garantir, como já fazemos no Ceará, estágios remunerados pelo governo para a juventude começar a sua vida profissional. Construirei escolas de tempo integral nos bairros mais pobres e populosos das grandes cidades, assim como Brizola fez e assim como no Ceará avançamos para universalizar. Implantaremos um programa de reforma urbana e de regularização fundiária para legalizar a posse do terreno e da casa, entre outras ações, junto a um projeto para financiar em 10 anos a reforma de moradias populares com a contratação de mão de obra preferencialmente da própria família ou da comunidade. Implantaremos o programa Renda Mínima Universal Eduardo Suplicy, englobando os pagamentos feitos pelo Auxílio Brasil, o seguro-desemprego e a aposentadoria rural, com status constitucional para acabar com esta verdadeira e criminosa manipulação da sorte do nosso povo mais pobre, que a cada véspera de eleição se ameaçar tomar esse benefício ou tentar manipulá-lo trocando de nome para tentar recriar emulações para que o nosso povo perca a sua liberdade de votar sem precisar depender de ninguém. Vamos voltar a criar no Brasil estoques reguladores de feijão, arroz e outros cereais e alimentos para baixar o preço da comida. E vamos garantir gás de cozinha pela metade do preço para famílias de renda mensal de até 3 salários mínimos. Daremos uma atenção super especial e prioritária à defesa do meio ambiente. A nossa pauta ambiental tanto será um instrumento vigoroso de proteção dos nossos ecossistemas, como de oportunidade de investimentos para o Brasil. Isso através do incentivo ao desenvolvimento de novas fontes de energia, a reorientação do uso do petróleo, alterações na forma de produzir carnes e outros alimentos, enfim, a implantação de uma moderna infraestrutura de baixo uso de carbono. Saberemos provar e convencer a todos os brasileiros, mas especialmente aos nossos irmãos da Amazônia, que são 40 milhões de irmãos e irmãs nossas, que a floresta em pé vale incomparavelmente mais do que a floresta derrubada. E de que da nossa Amazônia sairão, por exemplo, os novos remédios que irão revolucionar a farmacologia mundial. Minhas irmãs e meus irmãos, há um problema grave que não posso deixar de mencionar, ainda que lhes abusando da paciência, mas esse é um problema que afeta grave e seriamente o nosso país. Por sua complexidade, tem servido de um lado para a demagogia, falsas soluções, mentiras e manipulações, e de outro tem ajudado ao fortalecimento político e ao enriquecimento ilícito de muita gente. Trata-se da corrupção, um problema que afeta e desafia todos os países e que entre nós tem características endêmicas e bem próprias. A corrupção no Brasil se expressa por uma aliança, um acerto entre parcelas das elites políticas e econômicas para capturar e dominar o destino do país.
Trata-se de um problema causado não apenas por defeitos morais, mas por profundas falhas políticas e institucionais. Enfrentar a corrupção deve ser tarefa de uma política de Estado e meios institucionais que a enxerguem com a visão de um clínico geral, que sabe que ela é uma doença interligada a outras, mas capaz de tratamento. Ao lado de um gabaritado grupo de juristas, cientistas políticos e homens públicos, estou elaborando um plano de combate à corrupção, que colocarei em discussão pública até o próximo mês de março. Terá como principal característica uma ação preventiva, permanente, apoiada no resgate da institucionalidade, isenção e na capacidade de trabalho dos órgãos de controle e punição. Nesse plano, não haverá espaço para estrelismos e efeitos especiais, nem para espetáculos de conquista de plateias ou, pior, de eleitores. Os que agem dessa forma produzem efeitos negativos para a sociedade e também para si mesmos. Proclamam combater a corrupção quando, na verdade, terminam por fortalecer essa hidra de tantas cabeças e de tantos disfarces. É o caso, e é um inimigo da República que tem que ser mencionado. Peço a sua paciência e compreensão, mas é o caso do notório Sérgio Moro, de glória efêmera como juiz e agora candidato a se derreter em contradições, mentiras e despreparo. Como juiz, semeou nulidades, denunciadas por mim na data, não agora, ao devido processo legal que desrespeitou completamente. Como candidato, está propondo, vejam os brasileiros, a criação de uma esdrúxula corte anticorrupção que agiria da forma autoritária como ele agiu e que se submeteria à tutela estrangeira, como ele se submeteu. Seria um tribunal de exceção que violaria cláusulas pétreas da Constituição e que só foi instituído no mundo em regimes autoritários como o nazista. No fundo, Moro faz de tudo para esconder a prova cabal do seu fracasso, da sua parcialidade e da sua incompetência. O fato de ter contribuído, reparem bem, ao mesmo tempo para a eleição de Bolsonaro, ao tirar Lula da disputa em 2018, e de Lula estar apto a concorrer, porque, como juiz parcial, transformou um processo técnico em panfleto político. Hoje, seu currículo é um rosário de vergonhas. Foi lambe-botas de Bolsonaro, é juiz condenado por suspeição e está sendo investigado por ter virado sócio de um escritório estrangeiro que administra a massa falida da Odebrecht e da OAS, empresas que ele condenou e ajudou a quebrar. Mas ele não cansa em tentar transformar a farsa em heroísmo. Agora fantasiar de candidato sem ter o menor preparo para o cargo. Claro, adversários a gente trata como adversários, mas aqui eu estou denunciando com especial preocupação, como tentei fazer lá atrás com Bolsonaro, ante o silêncio omisso e conivente de muitos que hoje falam mal do Bolsonaro. Quando eu denunciava que o Bolsonaro era um falso moralista, poucos quiseram ouvir e me condenavam pelas minhas denúncias. Eu agora estou tentando advertir que há um inimigo da República, não um adversário político, tentando subtrair a liberdade do povo brasileiro. Minhas irmãs e meus irmãos, o lavajatismo que ainda impregna setores minoritários do nosso aparato de justiça, junto com a podridão bolsonarista que tem células espalhadas hoje gravemente no aparelho policial, produziram recentemente uma ação criminosa e injusta contra mim. Eu não ficaria à vontade se eu, por humildade, não fizesse essa menção aqui. Mas essa ação foi imediatamente rechaçada por amplos setores da sociedade. Estão eles redondamente enganados se pensam que irão me intimidar com esse tipo de abuso e prepotência. Eu sou um homem honrado, eu sou um homem honesto. Meu atestado são os meus 40 anos de vida pública, sem nunca ter respondido a qualquer processo de corrupção. Eu não tenho medo de agentes públicos criminosos e confio que, no fim, a voz soberana da justiça se fará ouvir por toda a sociedade brasileira. Além do moderno plano de combate à criminalidade política, ao qual já me referi, estou também preparando com competentes técnicos um moderno plano de segurança pública, antiviolência e rigoroso combate ao crime, especialmente às suas frações organizadas. Vou resumir em poucas palavras, porque já estou lhes cansando e, mais uma vez, me desculpo, mas é um documento que quero assinar de compromisso com a nação brasileira. Rigor, foco, prevenção, tecnologia e integração. Ele tem a mesma filosofia de divisão de tarefas do SUS, procurando integrar esforços federais, estaduais e municipais sob a coordenação estratégica do governo federal. Na parte tecnológica, que será uma das principais responsabilidades do governo federal,
vamos implantar um eficiente sistema de megadados, através de uma superplataforma que integrará fichas criminais, banco de DNA, sistema de reconhecimento facial, monitoramento online de áreas estratégicas e aperfeiçoamento dos radares das nossas fronteiras. Vamos incrementar também um programa de fortalecimento e modernização da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança. Vejam, brasileiros, se não é de propósito, uma nação de 210 milhões de habitantes tem menos de 12 mil homens e mulheres no efetivo da Polícia Federal, encarregada de combater o crime organizado, a corrupção política. Isto não é por acaso, não se aparelha, e eu vou assumir o compromisso claro de aumentar esse contingente, modernizar e equipar os modelos de treinamento e sofisticação tecnológica, o que houver de mais avançado no mundo, a estrutura de segurança pública do Brasil terá para botar a mão firme na cabeça do crime organizado. Esse plano, que enfrentará com rigor a criminalidade, tanto de forma preventiva como repressiva, não repetirá os gravíssimos erros do governo Lula, que optou por copiar dos americanos a política de encarceramento em massa de jovens pobres e negros, sem nenhuma institucionalidade nova para combater os chefões do crime organizado, as facções criminosas, as milícias que se entranharam nas polícias e sem ir à raiz do problema da criminalidade. Tampouco terá a demagogia criminosa e faccesca de Bolsonaro, que quer transferir parte do trabalho da polícia para o braço armado do próprio cidadão. Minhas irmãs e meus irmãos, nada mais rebelde e esperançoso do que uma verdadeira democracia. Uma democracia dinâmica, de alta intensidade e plena de instrumentos institucionais capazes de garantir os direitos individuais e coletivos. Uma democracia capaz de diminuir as desigualdades e garantir a busca quase utópica da igualdade plena. Capaz de multiplicar oportunidades para todos através da educação, formação e do bom emprego. Capaz de praticar justiça social, justiça política e justiça tributária, cobrando mais a quem deva pagar mais e distribuindo mais a quem mais precisa. Capaz de assegurar a plena administração da justiça, baseada em leis verdadeiramente justas e igualitárias. Capaz de manter um equilíbrio saudável entre as práticas do sistema representativo e novos mecanismos de decisão popular direta, administrada em circunstâncias periódicas. Prestem bem atenção nisso. Aqui está a chave da solução dos impasses que o presidencialismo de crises brasileiro produziu. Não é a corrupção, a fisiologia, se entregar aos centrões e às corrupções dos orçamentos secretos. Nós precisamos chamar o povo, periodicamente, para esse exercício que o mundo moderno inteiro já faz, que é chamar o povo para mediar os conflitos, através do voto direto, podendo privilegiar tantas decisões no parlamento quanto em plebiscitos. Esse mecanismo tem que saber incorporar as novas tecnologias como mecanismos permanentes de consulta, e-government, e a garantia da manutenção viva da expressão da vontade popular. Democracia não pode ser chamar o povo de 4 em 4 anos para votar e voltar para casa esperando pelo que não ficou de vir e depois se decepcionar e perder a crença na própria democracia. Ninguém julga melhor do que o povo. E seu julgamento não pode ficar restrito às eleições, como determinavam e ainda determinam as democracias atrasadas, liberais e clássicas. Uma nova democracia de alta intensidade permitirá a busca constante de aperfeiçoamento institucional, não apenas com a lenta lubrificação das velhas estruturas, mas com o surgimento de novos mecanismos ainda mais eficientes, com o aperfeiçoamento constante dos contratos políticos, sociais e econômicos, para que se possa viver melhor, produzir melhor, criar mais e melhor riqueza que se reverta em benefício de todos. Uma das nossas principais tarefas será lutar pelo nosso aperfeiçoamento democrático e demonstrar ao povo brasileiro, por atos, mais do que por palavras, que democracia e sobrevivência andam juntas. As iniciativas urgentes e amplas de que precisa o Brasil para resgatar o seu povo não serão tomadas, como estamos vendo, por um governo a serviço de interesses estreitos e minorias sectárias trancadas em gabinetes onde impera a ladroeira, a fisiologia, o suborno e a contradição com a promessa com o povo. Nem por governos autoritários de toga ou de profissionais do conchavo. Identificar a democracia com a própria sobrevivência e vitalidade fará a causa democrática brilhar de novo no imaginário do nosso povo. Aperfeiçoada e modernizada, ela continuará sendo o melhor dos regimes, inclusive porque é o único que permite ao povo corrigir os erros políticos que eventualmente cometer. É sem dúvida o que vai ocorrer neste ano glorioso de 2022, quando comemoramos o bicentenário da independência do Brasil
e o centenário do nosso líder imortal. Vejam que honra este brasileiro tem, meu colega governador, meu mestre, meu amigo, e que me deu a honra de ter me apoiado na minha candidatura à presidência do Brasil em 2002. Estou falando de um dos maiores brasileiros da nossa história moderna, o nosso líder imortal, Leonel de Moura Brizola, cujo centenário comemoraremos amanhã, ainda que todas as homenagens que lhe preparamos sejam poucas e tenham que ter sido adiadas por respeito aos protocolos da Covid. Mas não nos faltará ocasião para demonstrar o apreço, por gratidão a tudo que ele representa, mas, acima de tudo, para trazer o exemplo de Brizola para a juventude brasileira voltar a crer que a política não é um pardieiro de bandidos, não é um pardieiro de pilantras e um universo dos mentirosos e demagogos. É o lugar também de heróis, cuja vida jamais será esquecida. Leonel Brizola, meu velho amigo, você está nos vendo aí de cima, junto de Dona Neuza, e eu sou muito agradecido pelo privilégio de ter sido recebido no seu partido. A velha democracia parece hoje uma deusa cansada e pessimista. Os perigos que a ameaçam são fruto das suas próprias contradições. Ela gerou seus próprios inimigos na pulsão dialética de certas contradições insolúveis e de fracassos constantes. Cabe a nós, em todos os países do mundo, encontrarmos as fórmulas de reinventá-la. O Brasil tem um papel decisivo nisso tudo, como tem papel decisivo em tudo que significa o futuro e o destino do mundo. Seja na questão ambiental, seja na questão política, seja muito especialmente na questão cultural. Cultura, para mim, é tudo que alimenta a imaginação humana, que ilumina o futuro e remove as sombras que impedem um povo de caminhar. Nessa perspectiva, a cultura vem antes de tudo e sobrevive a tudo. Alimenta, cria e recria a política. Alimenta, cria e recria o espírito dos povos. Por isso, a política cultural será um dos eixos centrais de um possível governo meu. Minhas irmãs e minhas irmãs, repito, não é porque eu estou cansado, porque não estou. Repito, minhas irmãs e minhas irmãs. Minha cara Miguelina, quero governar com todos os brasileiros, mas principalmente com e para vocês, queridas e heróicas mulheres do Brasil. Vocês são 52% da população e, mesmo assim, são sistematicamente esquecidas e humilhadas. São vítimas do subemprego, da violência, da dupla jornada e da discriminação. Vocês, bravas e competentes mulheres brasileiras, continuam a pleno século XXI a ganhar 23% a menos do que os homens para fazer o mesmo trabalho com a mesma jornada. Esse absurdo tem que ser corrigido. O Brasil é o 5º país com mais feminicídios e o penúltimo país da América Latina em cargos políticos ocupados por mulheres. Esse quadro tem que ser revertido. O Brasil tem que ter a consciência e o orgulho de ser um país feminino. Com novas ideias, trabalho, paz, coragem e liberdade, o Brasil vai aprender a respeitar as mulheres e a garantir os seus direitos. Minhas irmãs e meus irmãos, ao lado de vocês, bravos guerreiros do PDT e da maioria do povo brasileiro, quero continuar a ampliar e a modernizar a grande obra de Brizola em várias áreas. No meu querido, meu amado Ceará, já transformamos a educação na menina dos olhos do governo e da sociedade. E temos hoje a melhor educação pública do Brasil, com reconhecimento internacional. Faremos isso também em todo o país, com o apoio do PDT e a bênção e a inspiração do nosso líder imortal, o sempre querido amigo Leonel de Moura Brizola. Sei que muitos dos que ouvem esse discurso devem estar querendo me perguntar: Ciro, com que recursos políticos e financeiros você fará tudo isso? Eu respondo: com a força do povo, com a boa política, com a boa técnica e com as bênçãos de Deus. E complemento, transformando em realidade um moderno projeto nacional de desenvolvimento que vai mostrar com muita clareza que sabe criar, produzir e distribuir riquezas com a velocidade que o país necessita. Tudo será detalhado para que o país não precise votar no escuro em Chico, Manel ou Maria, e para que nós façamos da grande eleição de 2022 o ano da mudança estrutural do modelo do Brasil. Faremos isso com o apoio de um Congresso renovado, que terá a participação decisiva da bancada ampliada do PDT. Uma bancada que terá a experiência de vocês, meus amigos, senadores e deputados,
aqui ao meu lado, seja presencialmente ou virtualmente. Eu e nosso grande presidente e amigo Carlos Lupe, acreditem, não pouparemos esforços e sacrifícios para ajudá-los na renovação dos seus mandatos. Eu, Ciro Gomes, preciso de você, meu irmão deputado, meu irmão senador, ainda que nós façamos a nossa bancada aumentar com novos quadros que estão vindo em grande massa pelo Brasil. E essa valorosa bancada seguramente vai se ampliar com a chegada, como disse, de companheiros de primeiro mandato. Nesse grande movimento de transformação do Brasil, termino já, contaremos ainda com o apoio decisivo dos governadores e deputados estaduais que elegeremos. Vou redesenhar o Pacto Federativo, acabar com a falência que hoje compromete a liquidez, a segurança e, portanto, os serviços essenciais do povo de 23 dos 27 estados brasileiros. 23 dos 27 estados brasileiros estão hoje na iminência de quebrar e precisamos reestruturar o Pacto Federativo, trazendo esta grande mediação para nos ajudar a discutir e a aprovar as reformas. Como também saberemos buscar o apoio de líderes de outros partidos que estejam sinceramente empenhados na busca por um país melhor. Realizaremos essa grande obra com apoio direto do povo, não com apoio abstrato de um povo metafórico, mas com a participação diária e cotidiana do povo, de carne, osso, alma e coração. O apoio popular será decisivo em todas as horas e em todos os minutos, porque o que está errado, acreditem, não está errado porque tinha um manual de fazer certo. O que está errado para atender uma minoria muito poderosa, e ela só será derrotada, não eleitoralmente, mas com mudança do modelo, se nós mantivermos acesa a participação popular. Todas as horas e todos os minutos, de uma forma muito especial, no meu primeiro ano de governo. Ele será o ano das grandes reformas, e faremos isso sem paralisar o país, nem perturbar a marcha da sua vida normal. Sob o olhar vigilante do povo, estimularei democraticamente o Congresso para que vote, ainda no primeiro semestre, as reformas pactuadas. Este será o período da grande reforma, e tudo que for aprovado nele será submetido depois à aprovação popular, através de plebiscito. Repetiremos esse rito semelhante no meio do governo, quando lançaremos as reformas complementares. Nesse momento, reexaminaremos tudo que não esteja funcionando bem e já começaremos a preparar o país para o meu sucessor. Sim, porque entre as primeiras reformas eu vou comprometer com o fim da reeleição. Depois de cumprido este mandato, voltarei para o meio do povo e de lá definirei o meu novo papel. Minhas amigas e meus amigos, para encerrar, pedindo desculpas por ter lhes abusado da paciência e da atenção, mas é um documento que eu quero assinar com o povo brasileiro. É uma convocação dos meus ilustres adversários para que nós debatamos as causas que nos trouxeram essa tragédia, porque só aí encontraremos as pistas da grande mudança que nós precisamos, envolvendo o nosso povo. Ganhar a eleição, qualquer um ganha. Está aí o Bolsonaro, com todo o descalabro e a boçalidade, ganhou a eleição. Nós precisamos aprender a lição amarga de termos passado o que estamos passando, tantos mortos, porque não cuidamos de envolver o nosso povo de forma lúcida, na consciência dos nossos problemas. Deixamos o nosso povo acreditar numa vingança, não é, contra a corrupção, contra a crise econômica, e aí está o dissabor grave que para muitos foi o fim da sua própria vida. Para encerrar, eu quero renovar a minha crença na rebeldia e na esperança encarnadas do povo brasileiro. O Brasil não precisa de uma simples faxina, maquiagem ou puxadinhos, como defendem os meus ilustres concorrentes. A nação deseja profundamente mudar, não apenas o nosso modelo político e econômico, mas também o regime moral. Somos o único que pode mudar o modelo econômico e a forma velha e corrupta de governar, porque temos projeto, coragem e experiência. Vamos, minhas irmãs, vamos, meus irmãos, colocar nossa pátria de pé em um grande movimento de rebeldia e esperança. Vamos arrancar a pedra de gelo que parte do Brasil ainda tem no peito e transformá-la em água para dar de beber a quem tem sede de vida e de justiça. Darei até a última gota do meu suor e do meu sangue, se for necessário, da minha energia nessa missão histórica. Eu sou rebelde porque me recuso a perder a esperança. Eu tenho esperança porque sou rebelde. É assim, juntos e iguais, que vamos mudar o Brasil. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a grande nação brasileira.